Olá, eu sou o pastor David Paniagua e hoje vamos meditar sobre Colossenses capítulo 4, verso de número 5. O verso diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Mais uma vez, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Primeira parte: andai com sabedoria para com os que estão de fora. Paulo exorta os cristãos que residiam na cidade de Colossos a andar em sabedoria. O verbo andar ocorre muitas vezes no Novo Testamento, mais de 90 vezes. É uma metáfora muito comum nos escritos antigos, da ideia de modo ou maneira de viver das pessoas, da ideia de conduta, da ideia de comportamento. Salmo 128:1 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A outra tradução, que em vez de andar com sabedoria, está escrito: portai-vos com sabedoria. Os colossenses viviam em uma comunidade contaminada por heresias gnósticas. Se eles não tivessem sabedoria concedida por Deus, facilmente poderiam ser levados por ventos de doutrinas, por enganos e engodos dos chamados falsos mestres. Além do desvio doutrinário, eles também poderiam apresentar um testemunho negativo da sua fé, que não condiz com sua fé, e poderiam causar, por essa ignorância, escândalos ao Evangelho de Cristo. Jesus chegou a dizer que é mister que haja os escândalos, ou seja, é necessário que haja o escândalo. Eles não serão evitados, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Então Paulo, que já havia orado uma vez pelos irmãos de Colossos para que eles fossem cheios de sabedoria, está lá no capítulo 1, no versículo 9. Por essa razão nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Esse verbo aqui, ouvimos, está porque Paulo não havia ainda pisado em Colossos. Ele até havia evangelizado Colossos, mas de uma maneira indireta. Por quê? Porque no tempo que ele estava em Éfeso, a Bíblia fala que toda a Ásia ouviu falar da palavra do Senhor, do Evangelho do Senhor. E Colossos está ali muito próximo da cidade de Éfeso, se você acompanhar no mapa. Então, Paulo nunca tinha ido, por isso quando ele ouviu, ele orou por eles. Agora, essa sabedoria aqui que Paulo pede, que ele espera que os colossos andem com ela, não diz respeito à sabedoria, saber teológico, por mais que seja necessário, principalmente para você que é ou se diz ensinador, e muito menos filosófico, não é estudo da lógica ou da sabedoria humana, mas é a sabedoria que vem do Espírito de Deus. A sabedoria divina, ela mostra ao cristão como deve ser o seu comportamento do servo de Deus. Ela atua com o Espírito Santo, nos convencendo da justiça, do juízo e do pecado. E ela nos ensina a guardar e praticar os mandamentos de Deus, que é a verdadeira sabedoria. Está escrito em Jó 28:28. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Essa sabedoria que Deus dá a seus servos, santos e irmãos fiéis, temer a Deus e apartar-se do mal. Salmo 111:10. Tem um personagem muito conhecido na Bíblia chamado Jó, que dentre as suas virtudes, ele era um homem que se afastava do mal. Somente com a sabedoria divina dada por Deus é possível o cristão viver, ou melhor, andar de maneira santa e agradável, digna de um testemunho de um servo de Cristo. O apóstolo fala que nós devemos portar com sabedoria para os que estão de fora. Isso não exclui que nós não devemos andar com sabedoria para os que estão de dentro. Não, devemos também nos portar com sabedoria para os de dentro. Mas aqui ele
ele dá um destaque para aqueles que estão de fora. Nós entendemos que aqueles que estão de fora são aqueles que estão no mundo. E aqui no caso, os cristãos são aqueles que estão de dentro, que fazem parte da igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E se vê a diferença porque os seguidores de Cristo, eles são peregrinos deste mundo, forasteiros neste mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Enquanto a pessoa está de fora, ela anda segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. João escreve que o mundo jaz no maligno, mas se a pessoa se posiciona, aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela passa agora a ser contada, segundo esse texto, com aqueles que estão de dentro, aleluia, dentro da arca, que é Cristo, a nossa salvação. Segunda parte e última do versículo, remindo o tempo. Em outras versões mais modernas, pode estar escrito assim: aproveitai as oportunidades. A ideia de remir o tempo equivale a saber aproveitar as oportunidades, os dias e os períodos de tempo que Deus concede à igreja. E isso compreende também a missão de cada crente individualmente, no sentido de fazer o que lhe é confiado, no sentido de exercer os dons que ele deu, em face da missão dada por Cristo individualmente a cada um, de se tornar conhecida a mensagem do reino. Dentro das igrejas locais, há muitos cristãos perdendo o tempo. Quantos há que aos domingos ou outros dias da semana deixam de fazer os trabalhos espirituais para assistirem programas de televisão, para assistir novela, para assistir série, que não vai edificar nada essa pessoa, que não vai acrescentar nada à vida cristã que ela tem que melhorar a cada dia. Quantos não param para ler sequer um capítulo da Bíblia ou orar meia hora, mas lê jornal, revista, fica horas mexendo na internet, vendo vídeos para dar risada, vendo vídeos que não convém. Quantos na igreja, enquanto a igreja está reunida, tá passeando, tá buscando lazer? Mas pastor, eu não posso buscar lazer? Pode, meu santo, pode, querido, mas tudo tem hora, até a igreja tem hora para começar e acabar. Tá? Então você não comprometa a obra de Deus para fazer o que é secular na sua vida. Veja, o apóstolo Paulo exorta os colossenses a remir o tempo aqui, só que em Efésios ele também usa essa frase, só que ele dá um motivo. Efésios 5,16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha só, temos que aproveitar as oportunidades que temos que aproveitar para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque veja, se nos dias do apóstolo Paulo, 2000 anos atrás, ele já dizia, olha, aproveite as oportunidades. Ele já dizia, vocês têm que andar remindo o tempo, porque os dias são maus. Se naqueles dias eram maus, e os nossos dias então? Olha só, hoje em dia a juventude está sendo destruída. Adolescentes, às vezes filhos de cristão, se desviando em grande número. Muitas vezes os pais são culpados. Por quê? Porque eles não sabem remir o tempo. Eles não sabem dar uma educação adequada espiritualmente aos seus filhos. Eles não querem ir na escola dominical e não vai levantar para levar os filhos também. Olha só como as pessoas não aproveitam a oportunidade que tem de aprender na casa do Senhor. O tempo está passando e sem dúvida o Senhor irá cobrar aos seus servos o que fizeram com esse talento chamado tempo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Nos comentários aqui eu vou deixar um link que vai ter o texto escrito, as fontes pesquisadas, você terá acesso a esse conteúdo e muito mais. Fique com Deus.